Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 27. Salmos de número 27. Salmos 27, a partir do verso 1. Quero que você levante as suas mãos, só você que pode. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus e os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. Eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim, não fiques irado comigo, não rejeites este teu servo, ó Deus, meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda, não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Ó Senhor Deus, ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro. Pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos desses inimigos que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei, ainda nesta vida, o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém? Esse é um salmo de Davi, onde Davi, ele coloca a sua confiança no Senhor. Ele deposita os seus medos aos pés do Senhor. E o Senhor o convida para o adorar, para exaltar a Ele, para engrandecer a Ele. E é isso que nós viemos fazer aqui nessa noite. Engrandecer ao Senhor, bendizer ao Senhor por todos os feitos dEle para conosco. Amém? Fale com o Senhor nessa noite. Eu não sei como você chegou até aqui, mas o Senhor é o Senhor quem nos dá segurança, quem nos dá provisão, que cuida de nós em cada detalhe da nossa vida. Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais esta noite, por mais uma semana de vitória, de bênçãos, ó Deus, que nós passamos. Graças eu te dou, Pai, pela vida e vida em abundância que o Senhor tem nos dado. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as inquietações do nosso coração. Nos purifica, Pai. Nos restaura, nos fortalece. Ó Deus, fala conosco nessa noite. Ó Pai, usa o teu servo com poder e graça, nos usa no louvor. Ó Deus, usa a tua serva ali com as crianças. Que todos nós saiamos nessa noite deste lugar cheios da tua presença, impactados pela tua presença. Venha movendo, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Deus, se há mais alguém a caminho, que o Senhor traga em paz e em segurança. Aos que estão os seus lares dispersos, Pai, traga sobre eles, ó Deus, um despertar do Senhor, para que possam se reunir como igreja do Senhor neste lugar, para servir-te, para te adorar, para louvar e bendizer o teu nome juntamente conosco. Ó Deus, venha tirando todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, que venha cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite.
Vamos engrandecer a Ele. Aleluia. Com as suas palmas, louve ao Senhor. se faz, pois com ele seguro serás, pois com ele seguro serás. Aleluia. Mesmo em meio a tribulações, o Senhor nos faz navegar, aleluia, em segurança. Aleluia. E que
Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia. O vento balançou No barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. o vento ele acalmou, O medo repreendeu quando ele ordenou o mar obedecer. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está. Quem está no seu barco? de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Cante mais uma vez. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está. Quem está no seu barco com você? Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, Seu nome eu clamarei, ele é o seu socorro. ele me socorrerá. Aleluia, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Santo, santo és o Senhor. Aleluia. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Aleluia. Muitas gerações Rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. e os Anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Você é livre? Aquele que é livre
Você pode cantar santo ao Cordeiro nessa noite. Exaltado Para todos sempre. santo pra sempre. O teu povo canta santo. Sim, ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. Aleluia. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. Aleluia. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todo. Aleluia. Os tronos e domínios, poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado santo, santo pra sempre. O teu povo canta, o teu povo canta santo. E aos eleitos, Jesus, santo, tu sempre serás. Santo pra sempre, tu sempre serás. Santo pra sempre. Aleluia. Tu és santo, tu és exaltado, tu és adorado, só tu és digno, Jesus, de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante diz: lembrem-se disto, quem planta pouco, colhe pouco, quem planta muito, colhe muito, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Amém? Que nós possamos segurar nas nossas mãos o nosso dízimo, a nossa oferta nessa noite, crendo que o Senhor é poderoso para nos dar muito além daquilo que nós temos necessidade, muito além daquilo que nós precisamos, para que nós possamos superabundar em toda boa obra na sua presença. Amém? Senhor, nós apresentamos cada dizimista, ofertante da sua casa. Ó Deus, aqueles que não têm o que contribuir. O Senhor conhece o coração, os sonhos, os anseios da tua igreja, o que cada um de nós precisamos, necessitamos. Ó Deus, nós cremos na sua provisão, no seu cuidado, no seu amor, na sua bondade para conosco. Venha provendo, Senhor, todas as coisas, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas que aqui estão,
dos que estão ali, Senhor, assistindo através da live. O Senhor seja a provisão, Pai. Venha dando-nos direcionamento, discernimento, ó Pai, para que possamos ofertar com alegria cada dia em nosso coração. Devolver a 10ª parte, ó Deus, ao Senhor, para o sustento da Tua obra, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, nos ensina a termos um coração aberto e disposto para servir ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ó Deus, provê, Senhor, ali para a construção da igreja, tudo que ainda temos necessidade, Pai. Nós colocamos aquela obra nas Tuas mãos, a obra do Senhor, e nós cremos que o Senhor proverá tudo para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe, traga com alegria em nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Você pode declarar: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria. Você crê nessa palavra? Pela manhã eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. A figueira não floresça, e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. A figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia, não importa as circunstâncias. Às vezes nós não vemos a provisão do Senhor ainda. Às vezes nós não enxergamos ainda a luz no final do túnel. Às vezes nós não enxergamos nada. Mas nós precisamos apenas de dizer ao Senhor: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. Eu posso chorar a noite toda, mas a minha alegria, ao nascer do sol, ela virá.
Ah, Senhor, nos ensina a crer em Ti a cada dia. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, ainda que nós não vemos circunstâncias diferentes, ainda que nós não vemos, ó Pai, a provisão do Senhor, a porta aberta pelo Senhor. Nos ensina a confiar em Ti. Nos ensina a confiar em Ti, Jesus. Que você possa declarar: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Que você declare isso nessa noite, que o choro dura uma noite, mas a alegria do Senhor ela vem pela manhã. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ah, Jesus, nós nos alegramos em Ti, Jesus. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós nos alegramos em Ti, Senhor. Aleluia. Santo é o Teu nome, Jesus. Eu quero convidar as nossas crianças aqui à frente, para nós estarmos orando para a salinha. Aleluia. Amém, igreja. Que Deus continue falando conosco. Vamos orar pelas nossas crianças, amém? Estenda suas mãos, em nome de Jesus, oremos neste momento. Pai, nós queremos render graça, louvor, adoração ao Senhor, em favor dos nossos pequeninos, das nossas crianças. Pedir que o Senhor abençoe, ó Deus, cada uma delas. Crianças também que ali estão representadas pelo teu pai e a tua mãe ali naquela live. Que o Senhor visita, Pai, vai abençoando, guardando, despertando na tua presença. E que neste momento, o culto infantil, o Senhor venha usando a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração dessas crianças nesta noite. Que venha ser, ó Deus, um culto infantil de grande ministração e edificação da tua palavra no coração delas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? As crianças podem ir. E que Deus possa falar conosco, igreja, nesta noite, que possamos receber uma nova porção da palavra de Deus. Permita o Espírito Santo falar contigo. Abra o teu coração, né? Nesta noite de domingo, mais uma noite de culto da família, culto de adoração, culto de louvor, que Deus ministra em nossas vidas. Permita o Espírito Santo falar contigo, falar no teu coração, né? Se desliga de todo problema, de toda circunstância adversa, e que a gente possa conversar nesta noite sobre mais um conteúdo daquilo que é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo naquilo que escreveu Mateus capítulo 17, o Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus,
no capítulo 17, no verso de número 19, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 17, verso 19 e 20, vamos ficar de pé para fazermos esta leitura, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, em nome de Jesus, no verso de número 19 e 20, um diálogo rápido entre os discípulos e Jesus. Diz assim: então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Amém, igreja? Eu quero orar com você, Pai. Eu quero render graça ao Senhor mais uma vez. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez. Agradecer pela graça, pela misericórdia, pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui. Ministra em cada coração aqui presente, seja presente literalmente falando, ó Deus, através da tecnologia, ali, ó Deus, no seu celular, no seu computador, nos ouvindo através desta live. Onde houver pessoas ouvindo esta palavra, que possam ser alcançados e tocados pelo teu poder. Em nome de Jesus oramos, rendemos graça, louvamos e agradecemos. Amém e amém. Toma teu assento. Graças a Deus. Igreja, vencendo nossos limites é o nosso ponto de partida nesta noite. Quando nós falamos de limites, nós estamos falando de uma linha que separa a possibilidade e a impossibilidade. Quando nós falamos de limite, nós estamos falando de algo que foge daquilo que é o natural humano. Mas quando nós falamos de limite, nós também falamos que existe uma linha de possibilidades. No mesmo momento em que colocamos impossibilidades, falando da parte humana, é quando também começa aquilo que é possível somente a Deus. Porque quando nós falamos de limite, nós estamos falando aquilo que chega ao fim da realidade humana. E diante de uma realidade humana, enquanto existe possibilidades, nós não iremos viver aquilo que é impossível. Enquanto existe aquilo que é natural, nós não iremos viver aquilo que é sobrenatural. Então, quando nós estamos falando vencendo os nossos limites, nós estamos expressando uma condição de podermos sair daqui nesta noite, por exemplo, restaurado nossos pensamentos, a nossa fé, o nosso desejo, o nosso querer diante de Deus, diante das possibilidades divinas de Deus, diante da nossa vida. Então, vencer os limites, quando nós falamos isso, olhamos para a Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, um diálogo entre Jesus e os discípulos. Nós observamos que os discípulos
se aproximam de Jesus decepcionados. Se nós pegarmos o contexto aqui deste texto, nós vamos ver que houve um momento aqui em que os discípulos não conseguiram, fazer aquilo ao qual eles pensavam que poderiam, diante de expulsar, ali uma legião, uma situação demoníaca, que se encontrava ali naquele ambiente, ali naquela situação, ali em um homem que se encontrava lunático, uma legião terrível que estava sobre aquela pessoa. Mas o que nós percebemos é a decepção deles demonstrou para nós que diante de uma impossibilidade humana, Deus ele realiza o além de todas as coisas. Ele pode nos ensinar a ultrapassar barreiras, a ultrapassar limites, a ultrapassar as condições ao qual nós não podemos, mas Deus pode fazer por nós. Então nesse diálogo nós vemos discípulos se aproximando de Jesus e perguntando: Pai, por que nós não conseguimos realizar esta façanha? Por que nós não conseguimos realizar este momento de oração para expulsar, para libertar este homem, para libertá-lo desta legião que se encontrava perante ele? Ou seja, e o texto declara que neste momento Jesus ele menciona: por causa da vossa pequena fé. A gente percebe, igreja, que a continuidade daquilo que Jesus declara, ele diz assim: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, se tiver uma fé, ou seja, Jesus demonstra o quão pequenina se encontrava a fé daqueles discípulos, daqueles homens ali. Jesus demonstra o quão necessário é nós olharmos para nós e entendermos, percebermos que não precisamos de muito para vivermos aquilo que é o sobrenatural de Deus. Talvez aqui nós entendemos uma necessidade de compreendermos que não é nós que fazemos, que não é nós que realizamos, que não é nós que temos a capacidade ou a condição de fazermos alguma coisa, mas quem realiza todas as coisas é Deus. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando daquilo que foi até mencionado, aqui outrora, por esses dias, foi eu, alguém, foi outro, sobre a fé, o capítulo 11, que ela é o firme fundamento, ou seja, ela é o fundamento daquilo que nós precisamos entender que é crença, é pelos olhos da fé, literalmente, que nós acreditamos que iremos alcançar algo. Tanto é que nós vemos o capítulo 4 de 2 Coríntios declarando para nós que quando é pela fé, não é temporal, é eterno. Porque as coisas que eu vejo é temporal, vai passar. Mas as coisas que eu não vejo, que Deus faz além daquilo que vai além dos meus pensamentos humanos, da minha reflexão humana, isso se torna eterno. Então, para vencer os nossos limites, para vencer as nossas barreiras, nós precisamos de olhar alguns caminhos de algumas pessoas. Nós vamos passear em alguns locais bíblicos nesta noite. E não tem como falarmos de vencer, de olhar e poder ser predominante diante das barreiras e das dificuldades, se nós não falarmos de Abraão.
Quando olhamos para Abraão, qual foi o maior limite deste homem, igreja? O limite de Abraão era a morte de Isaque. Como assim? Um homem em sua velhice não poderia ter filho, não que ele era estéril, a sua esposa outrora era. Ou seja, então eles viveram, chegaram à velhice, o Abraão, até agora então 99 anos, a sua esposa 89, 10 anos mais nova, não tiveram filhos, e Deus promete um filho. Ou seja, eles alcançam essa promessa, alcançam esta criança, né? Vamos resumir, não vamos contar detalhes, mas Isaque nasce. E quando Isaque nasce, igreja, foi uma contemplação de alegria, foi ali uma realização na vida de Abraão e de Sara, foi a plenitude, a conquista perfeita no coração daquele homem, um homem que tinha tudo, igreja, mas lhe faltava algo, ser pai. Ainda que ele tinha sido pai, né, outrora, de Ismael, mas não era a realização real daquilo que outrora era com ele e a sua esposa, que viveram anos e anos, mas a esterilidade que havia sobre a Sara não permitia terem ali uma família completa. E Deus promete, o que ele faz? Ele dá Isaque. Só que chega um momento, igreja, em que Deus vira para Abraão e diz assim: Abraão, o negócio é o seguinte, você vai subir no monte, e eu quero que você sacrifique o seu único filho, único. Ou seja, naquela altura da questão, já tinha sido mandado embora Ismael, que também era seu filho, mas com a serva Agar. Não iremos entrar nesses detalhes, mas uma coisa é certa: Abraão estava realizado, igreja, estava perfeito o seu coração. Ele poderia até morrer naquele momento, né? Já se encontrava com 100 e tantos anos. Ele poderia partir realizado, contemplado, em plenitude de alegria. Porém Deus fala com ele: pega o seu único filho, sobe um monte e me apresenta ele. A Bíblia relata em que momento nenhum nós vamos ver Abraão cessando de fazer aquilo que Deus mandou. E quando ele sobe com Isaque ali no monte, nós vamos ver que a caminhada, a ida, nós não vemos em momento nenhum na Bíblia Sara ali se opondo a algo. Nos faz entender que talvez Abraão nem compartilhou com ela, talvez saiu na madrugada, saiu de um modo ali sem expressar para ela o que estava acontecendo, porque talvez se isso tivesse sido expressado a ela, talvez a Bíblia traria, né, uma forma, um desespero, uma expressão daquela mulher diante do ocorrido. Mas o que nós vamos ver é que quando Abraão se achega ali naquele monte, juntamente os seus conservos, ele diz: agora aqui vai caminhar eu e Isaque. Ele havia com um cutelo, ou seja, uma espécie de uma faca. Tudo estava preparado para um momento de sacrifício, igreja. O limite de Abraão chegou. Eu tenho certeza que dentro dele havia uma dor, coração sangrando. Mas o que nós vemos na vida de Abraão, um homem conhecido como o pai da fé, um homem respeitado nas 3 maiores religiões mundial, né? O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Um homem que tem como princípio a fé. Em momento nenhum ele cessou de expressar a sua fé. Em momento nenhum ele cessou de entregar a sua fé. Em todo momento, igreja,
o que ele vai fazer é permitir com que Deus fizesse e realizasse a vontade dele. E ele diz para Deus, né, ele sobe o monte, ele vai ali naquele lugar, ele realiza ali naquele lugar o que era necessário. O que nós vamos ver, igreja, é que no momento em que Isaac observa, a Bíblia declara que Isaac pergunta: e o cordeiro? Abraão, ele abre a boca e diz assim, ó: Deus, o nosso Deus, ele proverá o cordeiro. Igreja, muitas vezes não sempre, nós temos que ser pessoas que vivemos com palavras proféticas, com palavras objetivas, com palavras, né, que traz em nós uma substância humana de desejo, de querer, de crença, de entender que tudo nós podemos em Cristo Jesus, ainda que haja um limite em nós. Havia um limite emocional, psicológico, havia um limite sobre Abraão, talvez até espiritual naquele momento. A falta de crença de que algo poderia acontecer. Mas as palavras dele foram concretas. Deus proverá para si o cordeiro, ou seja, Deus há de entrar com provisão neste negócio, mas eu irei obedecer esta palavra. Era automático em Abraão, mas em momento nenhum ele cessou. A Bíblia diz que ele levanta literalmente o cutelo, a espécie da faca, para poder sacrificar Isaac ali naquele momento, até que veio a voz do alto e diz: Abraão, eu já sei que você me ama acima de tudo, de que acima de todas as coisas você me adora, a ponto de sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, o filho que estava com ele, o filho da promessa. Naquele momento chega ali literalmente um cordeiro naquele ambiente. Aquele cordeiro é sacrificado, aquela história é contada. Isaac não era para ser morto, mas era para mostrar para Abraão e para nós nos dias de hoje o que é viver pela fé, igreja. Ou seja, às vezes nós temos um limite em nós, e o nosso limite muitas vezes ele é testado nas nossas atitudes. Abraão, ele só conseguiu vencer o seu limite porque ele viveu pela fé, porque ele teve a atitude de viver pela fé, ainda que parecia impossível. Lá no monte, lá no alto, de uma maneira a sacrificar o seu filho, mas as suas palavras proféticas fizeram com que algo acontecesse. Deus proverá o cordeiro, e naquele momento o cordeiro se achegou naquele lugar, através da voz profética de Deus. Permita o Senhor prover na tua vida, igreja. Existe um limite aqui na tua vida, permita o Senhor prover. O cordeiro está chegando, o cordeiro está chegando, só obedeça. Ainda que o obedecer é doído, ainda que o obedecer é renúncia, ainda que o obedecer é até sacrificar aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais ama, aquilo que você mais deseja. O filho de Abraão era a maior realização da vida dele, de 100 e tantos anos que ele tinha, mas em momento nenhum ele cessou de entregar para Deus o que ele pediu, igreja. Então, para nós quebrarmos o nosso limite, tem que ter obediência.
Nós quebramos o nosso limite quando nós temos disciplina nos princípios. Isso literalmente falando e espiritualmente falando. A vitória na vida de uma pessoa, igreja, acontece muito mais diante de uma disciplina e obediência do que diante de um dom. Nós vemos muitas pessoas talentosas que têm o dom para algo, que muitas vezes são destruídas na vida, não alcançam, por falta de quê? Disciplina e obediência. A vitória na vida das pessoas, elas são alcançadas diante de disciplina e obediência. Quando junta isso com também ter o talento e o dom, aí o negócio vai longe, se torna até mais fácil. Mas se eu não tenho talento, dom, mas tenho disciplina e obediência, eu tenho muito mais capacidade de chegar em algum lugar no meu objetivo do que uma pessoa talentosa, mas que não tem disciplina e obediência sobre ela. Nós falamos isso humanamente, agora espiritualizando é a mesma coisa. É por isso que quando nós chegamos no nosso limite, nós precisamos de manter a nossa disciplina. Nós precisamos de manter a nossa obediência. É assim que nós iremos crescer, prosperar, que nós iremos chegar mais longe, chegar mais alto. Ou seja, Davi, ele era limitado, ele não tinha o dom de guerra, ele nem tão pouco sabia usar uma armadura, uma espada, mas ele teve disciplina, ele teve obediência naquilo que Deus queria para ele, a ponto de Deus o chamar de um homem segundo o coração dele. Ou seja, chegou um momento em que Davi passou a ser um homem de grande respeito e temido na guerra, por causa de disciplina e obediência. Obedeça a Deus, tenha disciplina na palavra, e aí o seu limite será quebrado, e Deus te levará além, em nome de Jesus, igreja. Ouse sonhar. Deus pode te levar além. Deus pode prover o cordeiro que parece impossível, mas Ele pode fazer em nome de Jesus. E não só pode, como está nesta noite, eu creio em nome de Jesus, pelos olhos da fé. Deus está provendo o cordeiro aqui nesta noite. Você vai testemunhar que algum limite que está bloqueando seus sonhos nesta noite está caindo por terra em nome de Jesus, igreja. Outro limite, Moisés. Um limite literal. Qual era? O mar. Igreja, há momentos que nós chegamos em algum período da nossa vida, porque a vida é um processo, né? A vida é um processo. É interessante que desenvolver dói, desenvolver traz dor, literalmente falando, emocionalmente falando, psicologicamente falando, espiritualmente falando, em todas as áreas da psique humana, desenvolver traz dor. Até para algo bom, vamos supor, Deus te desenvolve e te faz ser uma pessoa dono de uma multiempresa. O que vai acontecer com você? A dor vai ser você ter que se deslocar, ficar distante daquelas pessoas que você ama. Então, até desenvolver algo bom para nós nos traz dor. Você se tornou uma pessoa de importância, uma pessoa publicamente conhecida. Isso vai te fazer já não mais ter a condição de ir e vir em paz, por exemplo, né? Ou seja, desenvolveu, cresceu, se achegou em um nível de conhecimento, mas traz dor sobre você, porque agora já não tem mais a liberdade como nós temos hoje no anonimato.
Então crescer traz dor. No mundo físico, um atleta, seja qual área for, né? Seja qual atividade física ele pratica, não importa qual, para ele desenvolver na área que ele pratica, vai ter dor no seu corpo humano, porque existe um desenvolvimento, dor na renúncia, porque um atleta, para ele chegar em um alto nível de competição, existe uma necessidade de renunciar prazeres que talvez todos que estão ao seu derredor estão curtindo e ele não. Então, para crescer, igreja, existe dor. Às vezes essa dor, ela passa em algum campo da psique humana. Para crescer, às vezes existe uma aparência de regressão, porque algumas pessoas podem dizer que nós não queremos mais nada, não fazemos mais nada, não vamos lugar mais nenhum e nada, mas na verdade é só um processo de desenvolvimento. Porque o crescimento, há um momento que parece que para, ou quem sabe parece que até regride, mas é o que eu sempre gosto de dizer aqui na igreja: se eu sou uma flecha na mão do arqueiro, há momentos que vai parecer que eu estou regredindo, mas na verdade eu só estou preparando para fazer voos maiores em nome de Jesus, igreja. Se eu estou na mão do arqueiro, regredir não é negativo, é positivo no sentido figurado, porque a flecha só voa longe quando ela vai um pouco para trás e bem. Imagina você na mão do arqueiro e ele preparando a sua vida para fazer voos mais altos, voos maiores, voos que vai além do seu limite em nome de Jesus. Ou seja, então continua na mão do arqueiro, não importa com os limites ou com aquilo que tem dito de você. Ou seja, eu sou, você é o que ele diz que você é em nome de Jesus, igreja. Nós somos o que ele diz e não o que o povo diz, não o que o mundo diz, não o que as pessoas dizem, mas o que ele diz sobre você é o que importa em nome de Jesus, igreja. Moisés foi usado por Deus para derramar 10 pragas no Egito. A última delas, a praga da mortandade, a praga da morte dos primogênitos, de tudo. Deus usou Moisés para fazer coisas incríveis. Só que Moisés chegou num limite. Ele chegou num ambiente onde o povo estava indo em local onde Deus mandou haver ali a Páscoa, o sacrifício, a adoração a Ele. Porém, atrás, alguns quilômetros, vinha ali o povo do Egito, o exército do Egito, para poder os destruir. E ele chega na frente de um imenso mar. O limite acabou. Ficou sem resposta. O povo na orelha dele: ei Moisés, e agora? O que é que nós vamos fazer? Você tirou a gente do Egito para vir morrer aqui? Tirou a gente de lá. Muitos chegavam a dizer assim: lá a gente tinha água, tinha comida, lá a gente trabalhava, tinha aquilo que a gente precisava, bebia, comia, vestia, dormia, e aqui agora a gente veio morrer aqui. Moisés, desesperado, ele olha para Deus, ele olha para o alto e começa: pai, e agora? O que eu faço? Como é que a gente vai atravessar aqui? Não temos barco, não temos nada, estamos a ponto de morrer, o exército está vindo. Está vindo pessoas poderosas, com armas, com carros, com cavalos, e nós estamos aqui a pé, todo mundo pronto para morrer. Deus só virou para Moisés, igreja. Eu vejo pelos olhos da fé, se você se encontra na frente de um mar, talvez
sem travessia. Talvez pareça que não tem mais jeito. Talvez você chegou num limite aqui nesta noite. Talvez num sentido figurado é na sua cabeça, seu emocional, seu psicológico, a sua família, a sua casa, sua vida econômica, sua vida financeira, sua vida profissional, seus negócios, seus sonhos, seus projetos. O mesmo Deus que falou com Moisés é o mesmo hoje, Ele não mudou. E Ele disse naquele momento: porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Porque clamas a mim, Igreja Batista Ebenezer, marche em nome de Jesus, igreja. Não pare. A ordem de Deus ao meu e ao teu favor é: marche, marche, marche. E naquele momento o limite de Moisés era o mar. Deus abriu o mar, e pelos olhos da fé eu posso ver Ele abrindo o mar sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está abrindo o mar nos seus sonhos, está abrindo um mar nos seus negócios, está abrindo um mar nos seus projetos, está abrindo um mar nos seus objetivos. Você vai atravessar esta linha que tem limitado a sua alegria, em nome de Jesus, igreja. Marche, marche. Marche nos seus projetos, marche nos seus sonhos, continua marchando, não pare, não deixe-se ficar estagnado, não olhe para trás. Ei, Deus não te trouxe aqui à toa, Ele queria que você ouvisse isso, você na live. Deus não te fez entrar aí à toa, Ele queria que você ouvisse isso. Marche em nome de Jesus, marche. Limite é para Deus fazer mesmo. Quando nós falamos de milagre, nós estamos falando de acabar as possibilidades humanas. Ninguém vive milagre, maravilha, enquanto há possibilidade humana. Se existe possibilidade humana, não existe milagre. Porque milagre é quando acabam os nossos recursos. Como que eu vou pagar algo? Alguma coisa acontece, milagre. Não tenho nada, 1 centavo. Amanhã tem algo, amanhã do nada acontece algo financeiro e o negócio, milagre. O médico falou, vai morrer daqui 1 ano. Aí vai lá daqui 1 ano, aí sumiu aquele tumor que estava aí, não sei explicar. Isso é milagre, doutor. Ou seja, alguma coisa não tem jeito de acontecer, e acontece. É Deus fazendo aquilo que é sobrenatural, que vai além daquilo que é possibilidades humanas, igreja. Então quando nós entramos, quando nós abrimos a Bíblia, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, é exatamente para andar acima das possibilidades humanas, é para olhar acima das possibilidades humanas. É quando Deus nos leva além daquilo que é possível, porque tudo é possível ao que crê, em nome de Jesus. Tudo é possível. Vamos falar de uma impossibilidade, de um limite de gerar. O limite de Ana era a esterilidade. Essa mulher estéril. Quando nós pegamos ali o livro de Samuel, 1 Samuel, resumindo, ele era filho de Ana. Mas para tudo isso acontecer, nós vamos ver uma mulher. Quando nós lemos as primeiras páginas do livro de Samuel, 1 Samuel, nós vamos ver uma mulher que tinha tudo, um marido que a amava muito, as atitudes dele demonstram isso, uma vida econômica, financeira totalmente plausível, bem alcançada, uma mulher que fazia todos os princípios que era voltado àquilo que era o povo de Israel,
ia ao templo todas as vezes, todas as festividades, tudo que era necessário se deslocar ao templo, até o sumo sacerdote levava seus sacrifícios, agradecia a Deus, pedia perdão, vivia uma vida exemplar, mas algo nela não era completo. A ponto de o seu marido dizer para ela: será que eu não sou mais importante? O meu amor por ti não se torna importante? Por que ele diz isso para ela? Porque naquela época havia uma valorização sobre a mulher, até mesmo vista pelo homem, quando ela gerava uma criança. E detalhe, quando essa criança era masculina até. Tem essa relevância ainda. Mas Ana nem mesmo uma menina era gerada. E o pior, igreja, naquela época tinha como costume o seu marido, um homem, ter outra mulher. Não era algo anormal na época. Claro que hoje a Bíblia nos condena e nos leva para o inferno ainda, homem, se isso estiver na tua vida. Mas nós estamos falando daquela época. Ou seja, e havia sobre ele uma outra esposa. E essa outra que gerou filhos a ele, debochava da cara dessa mulher, da Ana. Trazia sobre ela um sofrimento, uma dor, uma tristeza. E nela tinha esse limite, esse negócio que nada acontecia. Ou seja, o limite dessa mulher existia na vida dela, literalmente, igreja. Na vida dela existia esse limite que a machucava, que a fazia chorar, que a fazia sofrer, que a fazia doer, que a fazia desanimar. Muitas vezes até pensar e olhar para trás, desistir da vida, não querer mais nada. Ou seja, esta mulher, Ana, se encontrava em um grande desespero. Mas o que vai acontecer? Deus abre a boca do profeta, diz para ele naquele momento, diga para essa mulher, ela se encontrava, ou seja, ela colocou no seu coração ir para o templo, como era costume de todos os anos, todas as épocas, mas ela pôs no seu coração que ela não iria se deslocar dali, ela não iria comer nem beber, enquanto não houvesse uma resposta de Deus sobre ela. E naquele momento o profeta chegou até a mencionar a ela que ela se encontrava embriagada, ou seja, porque parecia de tanta tristeza, de tanto momento de choro, de tanto chorar, de tanto buscar, de tanto ali se entregar num momento de jejum, de oração, de consagração, de busca, parecia que havia uma embriaguez sobre ela. Porém Deus, ele mostra para o profeta naquele momento que não, que aquela mulher era consagrada, buscando a Deus de uma maneira incessante. E naquele instante diz: pode ir para sua casa. O profeta diz a ela, o sacerdote diz a ela, porque sua petição, o teu desejo foi alcançado. Ou seja, naquele momento Deus estava começando a trabalhar. O limite de Ana estava sendo destruído ali. Às vezes nós chegamos numa linha em que nós não conseguimos mais passar, seja isso aqui, seja isso no mundo físico, espiritual. Às vezes nós chegamos numa base em que não conseguimos mais caminhar, paramos, estagnamos, desanimamos. Mas sabe o que acontece, igreja? Às vezes no invisível Deus, ele já está trabalhando. Qual é seu limite nesta noite? Talvez o seu limite pode ser de modo figurado ou literal, não sei, algum caso aqui, de não conseguir gerar. Ana não podia gerar. Talvez você não pode gerar. Talvez isso literalmente falando.
Ou talvez você não pode gerar. Agora no sentido figurado, talvez gerar um sonho que você tanto deseja. Talvez gerar um projeto que você tanto quer que aconteça. Talvez gerar um objetivo que talvez parece que parou, que não tem jeito, que não vai dar, que você não vai alcançar, que nada vai acontecer. Mas entenda uma coisa, o limite de Ana era ser estéril. E o que Deus faz, igreja? Deus lhe dá o filho em nome de Jesus. Deus lhe dá. E quem era o filho? Samuel. Eu gosto muito de abrir essa aba quando eu falo que Deus faz isso na vida de Ana. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não existe nenhum outro personagem bíblico que tem sobre ele esses atributos em complemento geral. O único personagem bíblico, claro, nós não estamos falando de Jesus, personagens humanos, literalmente de nascimento físico, homem e mulher, natural, não Jesus sendo Deus. Nós olhamos somente Samuel. Ele foi um juiz de transição, que era uma espécie de rei que julgava. Saiu de juiz para se transformar rei. Ele foi o único que se tornou este juiz de transição. Ele foi o único que ao mesmo tempo foi profeta. E ele foi o único que ao mesmo tempo foi sacerdote, igreja. Não existe nenhum outro personagem bíblico que se encontra com esses atributos somente sobre ele. Somente é Samuel. Sabe o que é isso? Sabe o que isso significa? Que quando Deus faz, que quando Deus dá, que quando Deus tira o limite, que quando Deus ele age, que quando Deus ele transforma uma condição limitada em algo possível, ele faz completo e perfeito em nome de Jesus, igreja. Aquilo que ele tem que fazer na tua vida, ele vai fazer no tempo dele, da forma dele, mas quando ele fizer, será de modo perfeito, a ponto de você mesmo olhar e perceber o que Deus fez, a grandiosidade que Deus realizou na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, ele tira este limite, ele tira. E o limite de Jesus, homem, igreja. Qual era o limite de Jesus humano? Era a morte. Quando nós chegamos agora aqui em Jesus, se formos falar da parte humana dele, a única coisa que o limitava, que o fazia não poder mudar, era a sua morte ali na cruz. E o interessante, igreja, que não é que ele não poderia, que ele era Deus, ele é Deus, mas é porque senão ele falhava. Porque qual foi o objetivo de Jesus aqui na terra? Era morrer na cruz, igreja. Não tinha outra coisa. Todos nós traçamos objetivo, mas nós temos que traçar objetivos fundamentados naquilo que é a vontade de Deus para nós. Tudo que nós traçamos na nossa vida, nós temos que olhar para Cristo. Se você traçar na sua vida aqui agora, que você quer alcançar algo, que você quer viver algo, que você quer alcançar uma promessa, que você quer alcançar uma bênção, que você quer viver algo novo, tudo que nós queremos alcançar não pode fugir daquilo que é fundamentado nas vontades de Deus para nós. Quero abrir um negócio, está fundamentado naquilo que Deus deseja. Quero iniciar um projeto, um sonho, algo que eu tanto quero, comprar algo, está fundamentado nas vontades de Deus para nós. Tudo que eu desejo, tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que eu anseio, tudo
tudo que eu almejo na minha vida tem que estar fundamentado naquilo que é a vontade de Deus na minha vida, em nome de Jesus, igreja. Tudo. Quero constituir uma família, quero ser pai, quero ser mãe. Eu quero mudar de emprego, quero fechar um negócio, abrir um negócio, comprar algo. Eu quero fazer tudo o que eu tenho que fazer na minha vida. Eu devo fazer fundamentado segundo a vontade de Deus para mim, igreja. E quando nós vivemos assim, nós podemos até chegar num certo limite. O limite de Jesus, igreja, chegou, era a morte. Jesus homem, a parte humana de Jesus estava se aproximando de um momento terrível, a ponto de ele, nos momentos finais ali, nas últimas horas antes de ser preso, no Getsemane, ele se desloca para um local para orar à parte. A Bíblia declara que estava ele e os discípulos, mas em um certo período ele se desloca mais um pouco com Pedro, Tiago e João, mas chega um momento em que ele se desloca mais um pouco e vai orar sozinho. E quando nós chegamos nesse momento da sua oração individual, eu gosto muito do que Lucas narra para nós. Dos 3 discípulos, dos 3 escritores, dos evangelhos sinóticos, que é Marcos, Mateus, Marcos e Lucas. Desses 3, o mais capacitado a nível de escrita, de poder expressar com palavras concretas, com palavras que traz uma literatura de um entendimento mais profundo, era Lucas. Por ele ter uma formação, que ele era médico, então naquele momento até trazia uma condição de entendimento melhor do que estava acontecendo com Jesus. Porque Jesus, ele ora 3 períodos de 1 hora individual. Aí voltando em Mateus narra isso melhor, que ele diz que Jesus, ele vem e dentro de 1 hora declara, em 1 hora pudestes orar comigo. E a Bíblia diz que ele fez isso mais 2 vezes. Então 3 períodos de 1 hora. E dentro desses 3 períodos de 1 hora, algum desses períodos Lucas narra aquilo que se encontra na medicina, ao qual a Bíblia declara em seu original que ele vai transpirar, vai suar gotas de sangue. Mas na palavra técnica que nós temos, podemos dizer que Jesus, ele sofreu uma hematidrose, ou seja, a ponto de entender o que é isso, é quando o ser humano, ele chega em um êxtase de uma angústia, de uma dor, de uma tristeza tão profunda, que o batimento cardíaco que há dentro ali da sua vida, suas veias, a sua corrente sanguínea se torna em uma pressão tão forte que todos os seus poros se abrem, e ali automaticamente o ser humano começa a transpirar gotas de sangue, e isso acontece e é quase impossível um ser humano sobreviver diante de uma condição dessa. E neste momento em que Jesus sofre esta tal pressão, ele vira em oração e diz: Pai, se for possível, aparta-te de mim este cálice. Às vezes a gente olha para aquela época e olhamos lá e pensamos, ele estava falando de Pedro, que dentro de algumas horas iria negá-lo 3 vezes ali. Talvez nós olhamos para aquela época e falamos, ele estava falando de Judas, que iria dar um beijo nele, que era comum, um ósculo santo nele, mas não era para o cumprimentar, era para o entregar, porque Judas tinha deixado claro para os malfeitores: aquele que eu beijar no rosto é ele. Talvez nós olhamos hoje e
estamos pensando que ele estava somente falando dos cravos, dos pregos que iria entrar na sua mão e nos seus pés. Talvez nós olhamos e pensamos que era somente pela coroa que iria entrar na sua cabeça, aquela coroa de espinho. Mas eu quero falar de mim, porque eu não vou falar de você. Naquele momento em que ele estava olhando, igreja, ali, orando e falando: aparta-te de mim, este cálice, se possível, Pai. Ele já olhava 2000 anos para frente, mais ou menos. Olhava para Sherlon e pensava: ele vai me negar, ele vai pecar, ele vai errar. Tantas vezes na vida dele, o meu sacrifício vai ser em vão. Como eu disse, eu quero falar de mim, eu não vou falar de você. Você fala de você. Lembra do texto da ceia? Examine-se o homem a si mesmo. E olhando para mim, Jesus orou: Pai, se possível, tira de mim essa dor. Mas continuando olhando para mim, e agora eu também quero falar de você, que agora já não é mais julgamento. Ele também virou e disse assim: mas em todavia seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Por causa daquilo que algumas horas depois aconteceu, quando realmente ele foi sacrificado, e ele abre a boca nos últimos suspiros e declara assim: tetelestai, está consumado, o preço está pago. Eu morri por Sherlon, por João, por Maria, por Ciclano, por fulano, por você, pela Igreja Batista Ebenezer, para tirar o limite que existe sobre a tua vida, em nome de Jesus, igreja. Ele está tirando, porque o limite de Jesus era a morte. Sabe o que aconteceu 3 dias depois? Ele ressuscitou, em nome de Jesus. Ao 3º dia ele ressuscitou. Não existe mais limite para Deus. Nunca existiu, mas na prática ele provou. O amor de Deus não foi provado somente em teoria, porque em qualquer outra religião, seja ela oriental, ocidental, confucionismo, shintoísmo, islamismo, judaísmo, espiritismo, cristianismo ortodoxo, pagão, seja em qualquer outra religião, não existe fundamento no sentido de prova de amor, não somente por teoria, mas por prática, em entrega daquilo que eu tenho para te dar. Ou seja, somente Jesus, somente o sistema cristão, ele nos prova uma possibilidade de viver algo que o nosso Deus, que o Deus provou, que ele só te dá aquilo que ele conquistou. Foi Jesus ali na cruz que venceu a morte para dizer para nós: eu te dou a vida eterna, em nome de Jesus, igreja. Somente ele, não existe outra, não existe outro fundamento. Ele deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele deixou claro. Qual é seu limite, igreja? Qual é seu limite nesta noite? Qual é seu limite nesta noite? Acredite. Acredite nesta mensagem. Acredite nisso que Deus te falou nesta noite. Creia nisso que Deus te ministrou no teu coração nesta noite. Você vai testemunhar uma quebra de limites na sua vida nesta noite.
Deus está quebrando barreiras. Você vai marchar e vai além daquilo que está sendo possível até hoje. A partir de hoje você vai passar da linha que divide os seus projetos e os seus sonhos daquilo que é impossível. Hoje se torna possível em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Creia nisso. Fica de pé, vamos orar. Quem entendeu aqui, amém? Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Começa a falar com Deus nesta noite. Começa a falar com Deus nesta noite. Oh, Ramanaracantara, Charamanaricantara. Oh, papai, nós queremos te adorar nesta noite, pai. Nós agradecemos por esta palavra. Nós cremos, ó Deus, nisso que o Senhor falou conosco, pai. Nós cremos nesta palavra. Nós cremos nisso que o Senhor ministrou em nossos corações, Jesus. Obrigado, pai. Obrigado por esta mensagem. Obrigado, pai. Em nome de Jesus. Obrigado pelo que o Senhor ministrou em nossos corações neste lugar. Em nome de Jesus, pai. Em nome de Jesus. Nós agradecemos pela tua presença, pai. Nós agradecemos pela tua palavra nesta noite. Abençoa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada um que aqui ouve esta palavra. Seja ali na live, seja aqui, ó Deus, que se encontra aqui literalmente, pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos aqui neste lugar, ó Pai, agradecendo. Nós cremos que o Senhor já está entrando com provisão. Nós cremos que barreiras estão sendo quebradas aqui nesta noite. Barreiras estão sendo quebradas aqui sobre vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, pai. Obrigado, pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua promessa, pela tua presença. Abra a tua boca e fale com Ele. Fale com Ele nesta noite. Fale com Ele neste momento. Fale com Ele. Aleluia, aleluia. Adore, 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 adore. Está consumado. Adore o Senhor que está neste lugar. Adore o Senhor que está neste lugar. As palavras dele estão consumadas, dizendo: ei, eu venci, eu venci, eu venci com você em nome de Jesus. Eu venci, eu venci. Ele venceu, ele te entrega nesta noite, igreja. Ele é aquele que tem a chave de Davi, que abre aquilo que ninguém fecha e que fecha aquilo que ninguém abre. Ele está trabalhando em teu favor nesta noite. Você vai testemunhar, você vai testemunhar, você vai testemunhar. Isso é só para quem crê. Isso é só para quem crê. Essa palavra profética lançada na tua vida nesta noite. Ei, limites estão sendo destruídos aqui nesta noite. Não existe limite para Deus. Não existe limite para os seus sonhos. Deus está fazendo grandes coisas aqui. Pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, eu posso ver Deus curando emocional, curando psicológico, curando família, curando físico. Deus está trabalhando nesta noite. Ei, receba aí, receba aí, receba aí, receba aí da parte de Deus no teu coração. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, igreja, toma essa palavra no teu coração. Você aí na live, você aqui, essa palavra é profética. Está sendo quebrado o limite na sua casa.
Quebrado limite nos seus sonhos, quebrado limites na sua vida financeira, econômica, quebrado limites na sua saúde nesta noite. Está sendo quebrado limites nos seus sonhos nesta noite. Você vai além, você vai além, você vai além. Começa a marchar, porque clamas a mim, Igreja Batista Ebenezer. Marche, marche, marche. O Senhor está abrindo o mar nesta noite, igreja. O Senhor está abrindo o mar em seu favor nesta noite. Você vai atravessar este limite que tem atrapalhado você ir além, em nome de Jesus. Ele está contigo, Ele está sobre a tua vida, Ele está sobre os teus projetos, Ele já está fazendo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Ora, fale com Ele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha Ele aí. Olha Ele aí. Deixa Ele acender a brasa na tua vida. O desejo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha Ele aí. Olha Ele aí. Receba, igreja, receba, reaviva, em nome de Jesus. Deixa Ele te encher. Saia daqui deste culto crendo. Saia daqui deste culto crendo que Ele já fez grandes coisas. Aviva, batiza, seja cheio da presença de Deus. Saia daqui marchando naquilo que é a vontade do Espírito Santo da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Receba aí. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite. Abençoa homens e mulheres neste lugar. Nós cremos que a tua palavra já está sendo, ó Deus, semeada aqui. Nós cremos que o Senhor já encheu, batizou, transformou, quebrou limites aqui nesta noite. Nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que o Senhor já está trazendo testemunhos aqui nessas vidas. Aqui, ali na live, onde há vidas ouvindo. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus, pelos olhos da fé. Nós cremos que o Senhor encheu vidas aqui. Talvez havia desânimo, mas caiu por terra em nome de Jesus. Talvez havia enfermidade, mas caiu por terra em nome de Jesus. Talvez havia tristeza, mas caiu por terra em nome de Jesus. Todo limite, toda barreira caiu por terra nessa noite, em nome de Jesus. Receba aí, receba aí, receba aí, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adore, adore, adore. Só você que crê, só você que crê que recebeu. Adore agora, adore agora, adore, adore. Peça a Ele, enche, oh Pai, pode ser em nome de Jesus, em nome de Jesus. Batiza-me, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enche a tua vida aqui, enche a tua vida. Peça a Ele para te batizar, peça a Ele para te batizar, em nome de Jesus. O batismo da confiança, o batismo da fé, o batismo do avivamento, o batismo da presença de Deus, em nome de Jesus. Reacende, marche, reacende a força, reacende o desejo, reacende a motivação. Ele já está fazendo isso na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Ele já está fazendo isso na tua vida. Reacende aí, receba essa palavra, reacende aí. O limite foi quebrado, Ele te avivou, Ele te avivou. Você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui avivado, aceso da presença de Deus, crendo que você já está marchando. Barreiras foram retiradas, seja em qual área da tua vida for. Você aí na live vai desligar essa live daqui a pouco, crendo que Ele já está contigo. Reacende, marche, não pare,
Você vai testemunhar escrevendo aí para mim na live, e você aqui vai testemunhar na terça-feira da conquista aquilo que Ele está fazendo. Você vai marchar, algo vai acontecer, você vai ver dentro desses dias, você vai testemunhar algo grande. Receba. Limites foram quebrados nesta noite. Receba esta palavra profética na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba. Você não veio aqui à toa em vão nesta noite, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Senhor. Amém. Receba, receba, em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Tenha uma boa noite, tenha uma vida com Deus, tenha uma semana de vitória. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração e o seu sentimento, em nome de Jesus, igreja. Receba essa palavra, seja avivado, seja avivada naquilo que é a presença de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe nossos irmãos ali da live, né? Deus abençoe vocês. Foi um prazer mais uma noite, mais uma vez, ter você com a gente, tá bom? Tenha uma semana de vitória, uma noite abençoada. Que Deus te abençoe. Testemunha aí com a gente. Eu creio. E você também, em nome de Jesus. E se precisar de algo, nos chame aí, tá? Boa noite, graça e paz. Amém, igreja? Deus te abençoe também. Deus abençoe a vida da Neide, que nos visita.